Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez e fará maravilhas, porque Ele fez e fará maravilhas, porque Ele fez e fará maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Houve um remanescente, e sobre esse a misericórdia do Senhor prevaleceu. O Senhor, em sua justiça, em seu juízo, por causa das terríveis iniquidades de nós, pecadores, que desobedecemos a Ele, traz julgamento, traz juízo sobre nós. Mas em meio ao seu juízo permanece a sua misericórdia. Ao remanescente, Ele abençoa. Ele fez maravilhas em tua vida e em minha vida, e ainda fará outras. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E o nosso Senhor, o nosso Deus, trabalha por nós que nele esperamos. Profeta Jeremias, capítulo 7, seleção de textos bíblicos e seus comentários. Chegada do fim. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, à nação de Israel: eu a julgarei de acordo com a sua conduta, e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Então você saberá que eu sou o Senhor. Eis a desgraça, chegou o fim contra você. Capítulo 8. Idolatria no templo. No exílio, a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser da cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Então a glória do Senhor moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Vi, ao lado dos querubins, 4 rodas. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas,
e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Capítulo 11. O julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor. Havia líderes do povo lá. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. Vocês cairão à espada. Vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. A promessa da volta de Israel. Assim diz o Senhor, o soberano: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. E contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Versículo 19. Eu lhes darei um coração não dividido. Este remanescente que Deus trará de volta a Jerusalém são aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que se voltaram para Ele arrependidos. Então o Senhor fará com eles o que prometeu através de Jeremias: dar um coração novo, colocar seu espírito dentro deles. Dar-lhes-ei um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa profecia se cumpriu totalmente, inteiramente, com o ministério de Jesus no seu final na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nossos pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus. E Ele, além de nos perdoar, enviou o seu Espírito para habitar em nosso corpo. Nós somos casa de Deus. Nós somos Betel, casa de Deus, habitação do Santo Deus através do seu Espírito. E é o seu Espírito dentro de nós que nos santifica, é o seu Espírito dentro de nós que nos fortalece para vencermos a natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. O pecado ainda habita em nós, mas temos agora o poder de dizer não para ele e dizer sim para o nosso Espírito. E temos o poder de obedecer a Deus pela força do Espírito Santo dentro de nós. Não nos sobrevém pecado maior do que a força que Deus nos deu para vencer o que está dentro de nós. Tudo depende da sua decisão e da minha decisão. Nós fomos salvos em espírito para andarmos em espírito. Andar em espírito é andar em obediência à palavra de Deus, é andar de braço dado com Jesus, fazendo a vontade dele, não a sua, não a minha. Esse poder está dentro de você, meu irmão, minha irmã, está dentro de mim. Consagremos-nos ao Senhor. Digamos não para a nossa natureza pecaminosa e sim para nosso Espírito Santo, para que o fruto precioso do Espírito se manifeste através de nós e vidas possam ser salvas, edificadas, abençoadas através da sua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Capítulo 12. O exílio simbolizado. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem,
Você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos eles, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam. Pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles será apanhado em meu laço. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras, mas pouparei uns poucos deles. Tudo o que existe em sua terra, dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas, e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Eu falarei, e isso se cumprirá sem demora. Cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor.